Muito bem. Então, novamente, nós da WeFlow, beleza, obrigada. Pessoal, nós da WeFlow queremos dar as boas-vindas aí a vocês que se conectaram, que separaram esse tempinho para a gente estar junto hoje nesse encontro. A intenção é que a gente fique 1h30 nessa conversa, assim, nessa roda. Como eu estava comentando, hoje a gente vai estar. O plano era estar em 5 pessoas, a gente teve uma convidada, que é a Luciana Paulino, que infelizmente, por questões de saúde, não vai poder estar com a gente dessa vez, mas logo teremos outro evento para poder também conversar com ela, escutar um pouco da história dela. Mas a ideia hoje é a gente bater esse papo, até esse formato aqui de reunião, fiquem bem à vontade, assim, para fazer perguntas, colocar questões no chat, para a gente fazendo disso um bate-papo. Então, estamos com 4 pessoas muito, muito queridas, muito especiais, que a gente admira muito, que a gente escolheu, assim, não a dedo, mas de coração mesmo, assim, mais que dedo. E para esse momento, assim, que para a gente é muito sobre escutar, né? Uma coisa que, digo por nós, assim, o Flow, assim, a gente tem essa vontade de aprender mais e a gente pensou, por que não expandir isso para a nossa rede, né? Para a gente aprender isso juntas e juntos. Então, essa é a proposta desse encontro, e falar especificamente sobre diversidade e impacto, né? O core da WeFlow, para quem não conhece, a gente é uma consultoria, é uma empresa, né? Uma empresa B, pendente, a gente está em fase de certificação, nós somos uma empresa com propósito, e a gente trabalha hoje com consultoria e treinamento para sustentabilidade e liderança consciente. Então, a gente entende que a sustentabilidade como um todo que a gente quer ver no mundo começa através da transformação e a melhoria de cada um de nós, cada uma de nós, através dessa liderança consciente, a gente ser líder da própria vida, da própria jornada e também de outras pessoas, e que isso vai fazer com que a gente vá expandindo para ver essa mudança que a gente quer ver no mundo. Então, é isso que a gente faz, nesse sentido, a gente tem essa pauta da diversidade junto com o impacto social, o impacto socioambiental, que a gente entende que é algo essencial, assim, não só para a nossa sobrevivência, mas para essa transformação urgente que o mundo precisa. Então, por isso que a gente trouxe essa conversa, e essas pessoas que eu vou passar para a Mari falar um pouquinho, a gente já deixar cada um se expressar. E colocar aqui, acho que é importante falar que a gente não se considera, né, dono da verdade de forma alguma, a gente está aqui aprendendo juntos e juntas. Então, nesse lugar que a gente parte. Teve uma coisa que eu aprendi também trabalhando com comunidades, que não existe dar voz a ninguém, né? Todos e todas temos a nossa voz, o que a gente está fazendo aqui é criando um espaço para escutar essas vozes. E antes tarde do que nunca, desculpem a gafe, mas devia ter começado com a minha audiodescrição. Meu nome é Flávia Feliz, então sou uma mulher branca, dos cabelos cacheados que estão presos, estou vestindo uma roupa marrom, sentada numa cadeira vermelha e preta, com uma parede azul atrás de mim. E é isso, assim, isso pelo menos fisicamente é essa que eu aparento ser. Dizer também que a gente tinha a intenção de trazer audiodescrição, Libras, né, simultânea aqui para esse evento, a gente não conseguiu dessa vez, mas tem essa intenção e esse cuidado aí, principalmente para falar em diversidade. Então é isso, vou passar para a Mari se apresentar e aí apresentar também cada uma dos nossos participantes. Boa noite, gente. Sou Mariana, Community Manager da WeFlow. Também trabalho com a WeFlow junto com projetos mensuração de impacto social. Sou advogada de formação. Como a Flávia comentou, eu sou mulher, branca, cabelos lisos longos. Estou com uma blusa colorida, com várias flores. Ao fundo, tenho algumas cestarias indígenas que fazem parte da minha origem. E estou muito feliz de estar aqui com todo mundo hoje, nessa experiência de bate-papo para a gente conversar, e muito feliz com os nossos convidados que estão junto com a gente. E, como a Flávia comentou, a gente está aqui para aprender junto e para melhorar ainda mais a nossa vivência aqui, a nossa sociedade. Então, vou chamar a Dani para ela se apresentar. Por favor, Dani.
Boa noite a todos. Meu nome é Daniela Cipriano, eu tenho 31 anos, sou uma mulher branca de cabelos curtos, estou com uma jaqueta jeans e ao fundo meu armário em mogno. Eu sou uma pessoa com... Eu nasci prematura, por conta da prematuridade, alguns dias depois do meu nascimento, eu vim a desenvolver paralisia cerebral. E é como eu costumo sempre dizer, né? Eu me vi em diferentes caixinhas durante a minha vida. Então, eu nasci uma mulher com deficiência, né? Então, estar na sociedade nunca foi, para mim, algo fácil. E no desenvolvimento depois, né, quanto a causa LGBTQIA+, quanto outras causas que surgiram na minha vida, porque como eu gosto de dizer para as mães que eu acompanho, porque eu presto consultoria para famílias de pessoas com paralisia cerebral, né, e famílias a gente chega muito à conclusão de que a pessoa com deficiência ela não é um recorte, né? Não tem como você lidar só com a questão da deficiência. O indivíduo é uma pessoa como um todo. Então, a gente vai vivendo e outras demandas vão surgindo, é preciso cuidar das relações dessa pessoa com deficiência com outras pessoas, principalmente quando se fala de paralisia cerebral, porque a paralisia cerebral é algo bastante complexo. Eu, por exemplo, sou cadeirante, tenho uma lesão intermediária aí, mas motoramente falando, né? Mas aí no grupo, por exemplo, a gente presta assistência a dezenas de famílias mais leves, enfim. Acho que por hora é isso. Obrigada, Dani. Teu áudiozinho falhou um pouco, mas eu acho que deu para entender assim, a história. A gente vai costurando ali e aprofundando cada ponto que você trouxe, então não se preocupe, assim, é mais para você saber. Mas agradecemos aí tua fala. Flávio, quer se apresentar, por favor? Posso sim. Olá, pessoal, eu sou o Flávio, estou bem feliz de estar aqui com vocês, começando aí fazendo uma audiodescrição. Eu sou um homem, estou vestindo uma camisa branca com xadrez e vermelha. Eu tenho pele moreno claro, tenho bigode, cabelos pretos. Estou num lugar onde a parte de trás do meu vídeo você provavelmente encontra aí uma parede branca e uma prateleira. Acho que é isso. Eu sou escritor, tenho um livro lançado recentemente aí que conta uma história minha de viagem, onde percorri aí 27 países de mochila nas costas e em uma jornada de pertencimento pelo mundo. E atualmente também trabalho como gestor de comunidade de um hub de inovação do estado de São Paulo, o IdeaGov. Sou formado aí em empreendedor social, onde eu tive o prazer de ter aula com a Flávia, de conhecer a Mari também dentro do espaço aí do impacto social, das respirações, das meditações. Sou instrutor de yoga e meditação. Então, falar sobre esse tema para mim é algo muito prazeroso. Gosto muito de estar aqui com o grupo e é isso. Marina, pode se apresentar, por favor? Vamos lá. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais o convite, Flávia, Mariana, toda a equipe da WeFlow. Tem tanta gente que eu gosto nesse time, que faz um trabalho incrível. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, estou com óculos de grau e uma camiseta rosa, escrito Feminist as Fuck, em vermelho, até fazendo propaganda da minha amiga que fez essa camiseta, fez o design dessa camiseta lá no Museu da Vagina, em Londres, e eu uso ela com muito orgulho, porque é a mulherada do Brasil tomando o mundo aí, assim como vários de nós aqui, né? Eu sou formada em Relações Internacionais e depois me especializei em Gestão Estratégica, Negócios Digitais, mas o que eu queria mesmo era ir para a área da diversidade. Então, eu fiz um mestrado em Gênero
desenvolvimento e globalização lá em Londres, e voltei agora, e estou trabalhando, depois de ter trabalhado com diversidade no Grupo Boticário, antes de ir para lá, agora trabalho na Ela Global Community, que é uma comunidade de mulheres LGBTQ e pessoas não binárias, e também faço consultoria em diversidade e inclusão. Acho que é isso. Obrigada por quebrar esse gelo, Marina. Arrasou. Adorei essa camiseta aí. Depois fala pra gente como é que a gente consegue conectar com esse movimento. Muito bom. Acho que vamos passar a bola para a Mel, se apresentar para a gente, para finalizar. Passou a bola aqui, a gente garante gol, viu? A gente não deita na noite de segunda-feira, né? E aí, já me localizando, eu falo do Largo do Aroche, São Paulo, Brasil. Eu sou Melissa Cassimiro, eu tenho 40 anos, eu sou advogada por formação. Daqui a pouco eu falo por que eu nunca fui advogada de verdade, embora eu pague a OAB em dia, tá em ano lá sempre, mas enfim, outros caminhos me levaram a trabalhar sempre em empresas multinacionais, né? Então eu sou, na verdade, uma consultora de projetos hoje numa grande empresa de varejo. Obviamente, sou uma travesti, sou negra, tenho cabelão, amo cabelão. Eu estou num ambiente de casa hoje, tenho uma orquídea branca aqui do meu lado esquerdo, estou de vestido laranja, estou de colar laranja. Gosto de falar dos assuntos, por mais que os assuntos escondam por trás uma complexidade e uma desigualdade muito grande, eu tento sempre trazer o tema com leveza e com sorriso. Então, eu normalmente vou estar sempre sorrindo aqui para vocês. É uma honra estar aqui, Flávia, Mariana, é um prazer, os convidados aqui, os palestrantes, speakers, é um prazer conhecê-los, né? Estou bem feliz, e até 8h30 vai dar babado, a noite vai ser maravilhosa, fica com a gente. Obrigada, Melissa. A gente vai começar, então, agora, a gente vai fazer uma pergunta para que cada um responda conforme sentir, né? A gente queria que vocês contassem um pouco em que momento que os assuntos de diversidade, inclusão e equidade reverberaram em vocês, né? Daí, se quiser começar, Melissa? O povo vai cansar, vai falar, gente, ela não vai parar de falar. A gente está aqui para isso, Mel. Para mim começou, bom, enfim, nasci numa periferia aqui de São Paulo, então alguns espaços, eles naturalmente não, né? Eu falo naturalmente, mas eles não foram desenhados para que eu ocupasse esses lugares, né? E isso começou muito numa fase de estágio, né? E na fase de estágio, o que acontecia? Eu tive 2 conflitos. Um primeiro conflito, que as pessoas me enxergavam como um menino negro que simplesmente fazia um papel de office boy, né? De visitar os fóruns e despachar processos. Esse era e eu queria muito escrever, né? O meu papel enquanto de estágio, o meu sonho era escrever, fazer a petição, fazer recurso, mas não, toda vez que liam, fazia uma leitura do meu corpo muito para, isso aqui é um menino para fazer fórum, vai lá e faz 5 cidades hoje, que você pode, né? Esse era o papel que me davam muito. E, ao mesmo tempo, a expressão de gênero bateu na minha cara, né? Nessa época, a expressão de gênero bateu na minha cara, e vocês vão falar, Mel, mas o que é a expressão de gênero? Né? Dentro do direito tem uma coisa que é um símbolo, né? A gravata. A gravata é um símbolo muito masculino. E eu começava a não enxergar a gravata como a roupa que eu queria me vestir, né? Eu já estava buscando a pergunta que norteia hoje a minha vida, que norteou a minha vida por muito tempo. Como ser uma travesti no mercado de trabalho, né? Primeiro, eu tive que responder a uma pergunta, como ser um menino negro dentro do mercado de trabalho, né? E aí, depois, a minha vida mudou 360 graus, dentro dessa corporeidade, que é a corporeidade que eu assumo e levo para frente, né? Eu não nasci no corpo errado, eu nasci no meu corpo certo e reivindico esse meu corpo, né? E aí, ao mesmo tempo, dessa grande mudança que eu me enxergo como uma travesti,
né? Isso, infelizmente, se dá pela falta de estudos de gênero. A gente não estuda gênero, e eu sou uma criança que nasceu nos anos 80. Eu nasci no comecinho dos anos 80, onde o estigma de ser uma pessoa, na época, eu sou da época do GLS, eu vou me reivindicar como a mais velha aqui, né? Então, era um estigma muito pesado ser uma pessoa GLS ou LGBTQIA+, porque era muito ligado a estigmas, principalmente, né, quando a gente falava da AIDS, né? A gente carregou por muito tempo. Esse peso, esse fardo mesmo, né? Se hoje a gente ainda não consegue discutir, né? A gente ainda trata um pouco como tabu, né, as pessoas que vivem com HIV, imagina há 30 anos atrás, né? Então, a gente tratava isso de uma forma totalmente diferente. E aí, o meu rolê foi realmente, puxa, eu não vou... eu passei na OAB, entreguei aquela carteirinha que todo mundo fala que é vermelha, mas é rosa, entreguei para os meus pais, falei, gente, o trabalho de vocês foi maravilhosamente feito, mas eu não vou encarar escritório de advocacia, porque era um local extremamente branco, extremamente machista, né? E eu estava numa fase de falar assim, eu não sou quem eu sou, mas eu não queria socialmente ser da forma que as pessoas me enxergam. Então, eu estava construindo uma pessoa, né? Eu tive que fazer uma construção da Melissa, não teve jeito. E aí eu fui para empresas multinacionais. Aí trabalhei 17 anos dentro de telecom, e foi ali que eu fiz a minha reintegração, né? Ou seja, fui sempre jogando elementos, quebrei o dress code, né? Onde todo mundo só usava aquela roupa light de sexta-feira, sabe? Eu já dei o choque de monstro na segunda, eu fui adiantando, né? Eu trouxe aquele dress code para quinta, quarta, terça, quando eu fui ver, segunda-feira eu já estava com tênis de oncinha e a calça super apertada. A calça foi apertando cada vez mais, o cabelo foi crescendo, travesti a corporeidade. Então, a minha sobrancelha foi afinando, eu tive a sobrancelha da Inês Brasil, da Gwen Stefani, porque, enfim, eu precisava me experimentar, né? E aquele ambiente, ele precisava minimamente ser acolhedor, ele não era, né? Mas mesmo assim, eu tinha que ser resiliente, né? Ser uma corporeidade dissidente aqui neste país é ter inteligência emocional e ser resiliente. E estar dentro do mercado de trabalho é muito mais difícil. Até que um dia a equação do incômodo bateu na minha porta. O que é a equação do incômodo? Não sei, são várias variantes. Eu não sei responder para vocês o que é a equação do incômodo. Mas teve um dia que eu olhei e falei assim, olha, eu sou líder de projeto, eu tenho uma equipe debaixo de mim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu não me expresso 100% como eu quero. As pessoas talvez imaginam, né? E aí, enfim, eu dava diversas colheres para as pessoas. Eu não utilizava o banheiro masculino, eu não utilizava o banheiro feminino, eu utilizava o banheiro de pessoas com deficiência. A minha leitura, né, as pessoas me enxergavam muito como uma pessoa andrógena. E aí teve uma hora que a equação do incômodo bateu, eu falei, chamei o RH, falei, gente, olha só, eu sou uma travesti, não sei como vocês vão lidar com essa informação. Eu tô tirando férias, mas quando eu voltar, eu não sou mais tubarão, eu sou sereia. Não sei o que vocês vão fazer com essa informação, mas eu espero que uma empresa que se diz diversa e inclusiva, vocês saibam como lidar. Eles não sabiam, eles tiveram que aprender nesses 30 dias, mas eles fizeram o melhor. Eles contrataram uma empresa de consultoria para diversidade e inclusão, e trabalharam nos pilares de diversidade, né? Minimamente, eles conversaram com todas as lideranças, falaram, gente, olha, tem um curso obrigatório de 2 dias, nesse curso falaram sobre vieses inconscientes, e no final do segundo dia falaram, gente, olha só, a Mel tá de férias, a Mel é uma mulher trans, e nós estamos vestindo a camiseta dela. Né? Não é ela mais que está vestindo a camiseta da empresa, nós estamos vestindo a camiseta dela, ela está voltando
ela atende o cliente na linha de frente, ela vai continuar atendendo o cliente na linha de frente. Se for necessário, a gente não vai mudá-la, né? O cliente vai ter que absorver a questão da Mel, né? E aí eles fizeram a diversidade da forma que tem que ser, né? Não ficar somente naquela bolha de 350 empresas. Eles começaram a levar isso para a cadeia de fornecedores, e eu voltei, e hoje eu estou com essa oportunidade de conversar com vocês. É o que eu estou fazendo nos últimos 5 anos. É assim que a diversidade... Desculpa. Assim que a diversidade entrou na minha vida, né? Porque, ou seja, quando eu faço ainda teste de pescoço, eu não vejo outras trans trabalhando, né? Eu vejo a questão da transgeneridade, primeiro como um ciclo que a gente precisa, um ciclo de opressão que a gente tem que quebrar. Primeiro, que as meninas não podem ser expulsas de casa aos 13 anos. Segundo, que elas têm que ocupar todos os lugares, a começar pelo ambiente escolar e pelo ambiente familiar. Terceiro, que a gente precisa, a sociedade precisa reconhecer a nossa dignidade humana, né? Quarto, a gente precisa de empregabilidade, porque senão a gente fica falando e não dá o básico, né? A gente precisa realmente trabalhar né, com essas diversidades, entendendo quais são a demanda específica. Então, para não falar muito, que senão vira um podcast, é essa forma que eu lidei com a diversidade dentro dessa corporeidade aqui. Obrigada. Gente, que maravilhosa essa fala, também arrepiei aqui, Mari. Só para dar spoiler, provavelmente vai virar podcast mesmo, então é para falar. fala que a gente escuta, que está muito, muito bom. Muito linda essa trajetória, Mel, graças. Mari, se quiser tocar. Flavinho, quer falar você? Quer que eu faça a pergunta de novo? Por favor. Vamos lá. Queria que você contasse um pouco de como que foi esse momento, como que foi o momento em que os assuntos de diversidade, inclusão e equidade reverberaram, né, em você, e como que foi isso, pessoal, profissionalmente, como que foi? Ah, legal, bacana. Então, eu sou um homem gay, né? Eu acho que eu acabei não comentando isso na minha apresentação, mas existe aí um ponto muito, muito interessante de se observar na minha jornada, que a diversidade ela surgiu não dentro do espaço, assim, o meu interesse pela diversidade ele surgiu não dentro do espaço da comunidade LGBT, assim, na causa LGBT. Surgiu porque eu comecei a trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência. E isso é muito recente, assim, muito recente mesmo. Acho que eu comecei em 2018 e aí foi na época que eu comecei a me envolver com os projetos e tudo mais. E a diversidade que era mais latente na minha vida, ou que eu tinha mais consciência dela, da minha infância, era a questão da classe mesmo, assim, porque eu vim de uma família que era muito pobre, uma família que passou por muitas questões aí ao longo dos anos, e a questão da sexualidade não me pegava muito, porque eu não olhava para ela. Eu passei muito tempo querendo me encaixar dentro do espaço onde eu não era aceito. Então, eu fiquei muito tempo dentro do armário. Eu me descobri gay com 13, eu fui sair do armário com 19, a primeira vez que eu falei para alguém que eu conhecia, assim, que é tipo, uma pessoa que eu conhecia, eu falei para essa pessoa que eu era gay. Eu fiquei 45 minutos olhando para ela, sem conseguir falar com ela. E aí, quando eu consegui, eu contei que eu era gay, e aí eu fui sair mesmo para todas as outras pessoas com 21. Então, aí foram alguns anos. E por isso que a diversidade em relação à causa LGBT, ela surgiu muito depois, que aí depois que eu fui perceber os danos que esses anos no armário me causaram e e como isso interferia na minha vida no dia a dia. E isso aconteceu, inclusive, ano passado. Eu estava escrevendo o meu livro e tem 2 passagens do meu livro que eu relato relações sexuais que eu tive na minha viagem. E eu olhava essas relações como algo que eu não queria deixar no livro, porque parecia que eu estava sujando o livro. E aí eu comecei a pensar assim, por que isso está me incomodando tanto? Eu queria tirar aquilo ali dali. Sendo que se você lê uma literatura de qualquer pessoa hétera, você vai ler passagens sexuais. E eu não queria deixar no meu livro aquilo ali. E eu comecei a investigar. E aí eu comecei a perceber como tantos anos olhando a minha sexualidade e não expressando ela, colocando ela dentro de um espaço onde era sujo, onde era pecaminoso, onde era feio, onde era nojento, criou-se essa homofobia internalizada dentro de mim de que eu não
não podia fazer essas coisas, eu não podia ter uma relação sexual saudável, eu não podia construir um relacionamento saudável. E aí, ano passado, eu pensei assim, nossa, como isso é importante, como isso mexeu na minha vida. E a partir do ano passado, eu venho me dedicando muito a me conectar, a estudar com a causa LGBT, porque até então eu não levantava a bandeira muito, porque eu acho que eu ainda assim queria me encaixar dentro de um espaço e eu não entendia por que era necessário levantar a bandeira. E hoje em dia, convivendo com pessoas que têm muito mais problemas assim em relação a isso do que eu percebo como eu, dentro do meu espaço de um privilégio por ser um homem cis, um homem cis gay, posso sim defender a causa e lutar pela causa. Então, acho que a diversidade surgiu disso, né? E hoje estudo muito, faço muitas pesquisas sobre o assunto, busco querer entender para poder, o máximo que eu puder, carregar essa bandeira de uma maneira que seja digna, assim, de vários outros grupos, assim, de várias outras letrinhas aí dentro do LGBT, que ia mais. Obrigada, Flá. Marina, quer? Vamos lá. Uau, que depoimentos incríveis. Eu também sou da época da GLS, viu, Mel? Sou lá da década de 80 também. As baladas de GLS. Enfim, tem algumas coisas em comum ali com a história do Flávio também, né? De ficar no armário muito tempo. Eu nasci no interior do Paraná e numa família bem conservadora, bem religiosa. Minha mãe é catequista, minha família inteira, assim, muito, muito, muito católica. E então, desde muito cedo, eu ouvia coisas horrorosas, né, sobre a comunidade LGBT, que ia mais. E aí, para mim, eu cresci com esse ódio, né, da comunidade. Eu internalizei esse ódio e era assim que eu me comportava, né, não conseguia, enfim, nem olhar para isso como se isso pudesse ser algo que pudesse estar dentro de mim, né? E até que eu comecei a reparar, assim, né, que, não estou muito me enquadrando aqui na maneira com que as meninas costumavam se comportar e tal. E chegou um momento que não teve mais como, né? Eu fiquei com a primeira menina e no dia seguinte já pedi perdão a Deus e li a Bíblia e não sei o quê. Foi um período bem, bem difícil hoje. E aí eu, enfim, né? Vai ser um bom período da minha vida, assim, tentando me entender com Deus. Porque realmente era um ódio que eu sentia de mim mesma. E eu, na minha cabeça, tudo que a minha mãe me falava, né, tudo que a minha família me falava era verdade e que eu ia para o inferno, enfim, aquelas coisas da igreja. Tanto que, desde então, e aí vem para o meu lado profissional, né, e acadêmico também, né, porque, então, quando eu entrei na faculdade, estava no armário ainda, passei anos sem contar para ninguém, fui para um buraco lá meio fundo ali para tentar me entender, e aí depois passei a estudar religião, né? Tentar entender por que a religião faz com que a gente sinta ódio, né? Porque a mensagem é tão de amor e paz, mas o que eu sentia era ódio. E comecei a estudar, e aí comecei a me envolver com, obviamente, além de LGBTQ-fóbica, a família também é muito machista, né? Um ambiente muito machista, interior. Então, essas questões sempre me incomodaram, né? Sempre me incomodaram, mas era algo que ficava ali, assim, porque, de certa forma, também quem questionasse isso também ganhava o cupom do ódio também, né? Feminazi, não sei o quê. Então, eu tinha muito medo de entrar nisso aí, né? E me assumir enquanto lésbica, né? E entrar por esse caminho. E aí, é uma coisa que também, eu, enquanto mulher cis, eu tenho essa possibilidade, né? De ficar nesse armário, né? A Melissa é outra história, né? Não tem essa escolha, né? Então, você é obrigada a lidar com algumas situações, né? A gente ainda consegue, em alguns momentos,
voltar para o armário ali e se proteger, né? Então, eu acho que também coisas que a gente vai percebendo ao longo do tempo, assim, né? Enfim, né? Em algum momento eu entendi que eu precisava colocar isso de uma forma mais forte na minha vida, eu precisava falar sobre isso, porque quando eu consegui, de fato, entender que, cara, tá tudo bem comigo, não sou uma pessoa doente, eu estou 100% saudável e eu só amo, né, pessoas. E, cara, não é um problema, não é uma doença. Aí eu falei assim, cara, não queria que ninguém mais passasse por isso, assim, não queria que outras pessoas sentissem o que eu senti, esse ódio, né, e aí um ódio internalizado que vira uma LGBTQ-fobia, né, porque você vai projetando, né, nos outros. E aí comecei a escrever sobre isso, gosto muito de escrever, é uma forma que eu consigo me expressar, comecei a escrever sobre isso, até que chegou um momento em que, lá no Grupo Boticário, tive a oportunidade de trabalhar, depois de, enfim, ter entrado em alguns grupos, coletivo Cássia, né, que é um coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais e transexuais, né, independente, enfim, de serem bi ou lésbicas. No coletivo Cássia, eu comecei a me inteirar mais do que estava acontecendo no movimento, e aí no Grupo Boticário tive a oportunidade de trabalhar na área de diversidade e inclusão, e eu falei, não, é isso mesmo, e agora eu quero estudar isso, porque, como você falou, né, Mel, a gente não estuda gênero, e para mim é uma coisa muito bizarra a gente reproduzir esse ódio. Eu queria entender o que tem por trás desse ódio, gente. Por que a religião prega tanto ódio, né? E a gente acaba vivendo, né, essas relações tão íntimas na base do expulsar de casa, né, do humilhar, né, e fazer as pessoas se sentirem vergonha. Então, eu fui fazer o mestrado em gênero e lá, de novo, estudei a religião, porque, né, aquela coisa de querer se entender, querer entender esse contexto, querer entender a família, e, obviamente, aí calhou de a gente estar num momento em que isso também é muito relevante no contexto político brasileiro, né, estudar o que está acontecendo, né, os meus estudos foram relacionados à ideologia de gênero e como ela afetou na eleição do Bolsonaro, como que ele conseguiu usar isso como uma forma de gerar poder político para ele, a partir do ódio em relação a outras pessoas. E essa janelinha da comunidade LGBTQ me abriu aí, então, para as outras diversidades, né? Para você conseguir olhar também de forma mais ampla, né? Se reconhecer também em outros lugares, né? Enquanto mulher branca, enquanto uma mulher que, sabe, faz parte também dessa branquitude, que também está contribuindo para gerar outras microopressões ou opressões, né? Então, a diversidade acabou entrando de várias formas a partir desse canal. E é isso. Hoje em dia, ó, felizona de trabalhar com isso, né? Apesar da gente estar o tempo todo lá olhando os números, né? E vendo essa realidade, você está sempre falando sobre isso. Por outro lado, uma pessoa assim que você conversa e você vê que a pessoa, opa, cara, realmente, né? Já é alguma coisa, já vale a pena. Obrigada, Marina. Dani, quer seguir? Pode repetir, Mari? Claro, sem nenhum problema. Queria que você contasse, né, em que momento que os assuntos da diversidade, da inclusão, da equidade reverberaram em você e como que isso aconteceu, né, tanto pessoal quanto profissionalmente. Mari? Mari? Oi? Tá Acho que deu uma escutando? travadinha para mim, eu parei de te escutar. Voltou. Voltou, agora eu te escutei. Tá. Repete? Tá. Queria que você contasse como que os assuntos de a diversidade, equidade e inclusão, quando que eles começaram a reverberar em você e como que isso aconteceu, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Eu acho que, assim, né, no que diz respeito à minha história, é tipo, quando não, né? Porque
já começou, né? Desde o dia que eu nasci, eu só fui me percebendo e entendendo o quanto eu fazia parte desse universo. E assim, puxar um pouco para o pessoal mesmo, mas desde o princípio, eu comecei a entender a minha história com a deficiência de escutar minha mãe contando, sabe? E muito do que eu sou hoje foi pautado por ela, de não aceitar, em hipótese alguma, que eu fosse vista só como uma menina com deficiência. E isso foi aflorando uma personalidade de muito pertencimento. Né? Então, assim, desde pequena eu sempre soube, é importante dizer, né, como eu já havia dito, mas é importante repetir que eu reconheço o meu posicionamento extremamente privilegiada enquanto pessoa com paralisia cerebral, porque a gente está conversando aqui, vocês não conseguem enxergar as minhas limitações motoras, né? Então, assim, é muito fácil das pessoas olharem para mim, assim como as meninas disseram, né, no que diz respeito à sexualidade, e eu levo isso para a questão da deficiência física também, porque eu passo muito por aquilo, mas nem parece, porque raramente as pessoas que me olham conseguem perceber, né, as minhas limitações físicas, mas é aquela história, põe de pé, põe para realizar algum movimento, alguma coisa, aí você vai tomando ciência do quanto a lesão existe e do quanto, de fato, ela me limita, né, porque eu acho que deixar de enxergar o quanto a deficiência limita também é passar para as pessoas algo que é uma ilusão, né? Então, assim, quando se fala em paralisia cerebral, a gente tem lesões maiores, lesões menores, lesões médias, e eu reconheço, inclusive, o meu papel privilegiado de estar tendo essa conversa com vocês aqui, de poder exercer a minha sexualidade, de poder me perceber, né? E assim, com relação à sexualidade, eu sempre, né, o que a gente a gente brinca com a criança sapatão, porque eu estava sempre fora da caixinha da feminilidade. Minha mãe me enchia de vestidinho, de lacinho, eu tirava, insuportável, nunca gostei. Quando eu cheguei aos 15, a coisa começou a ficar diferente para mim, sabe? Alguma, alguma coisa aqui tá diferente para mim, mas até então eu achava que pudesse ser algo passageiro e tal. Não assumi para ninguém a princípio, mas eu, né, percebi que aquilo, poxa, tem alguma coisa despertando aí, mas eu vou ficar na minha, porque a deficiência já me limitava muito. E aí eu precisava pensar no que eu ia fazer. E a questão social, para mim, por conta de eu ter total consciência da minha deficiência e tal, a questão social, para mim, de novo, a gente volta na questão dos privilégios, porque eu sou uma exceção nisso também, mas assim, eu sempre construí laços com muita facilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito popular, muito cheia de amigos e tudo mais. Mas isso é a exceção da exceção da exceção, principalmente no meio da paralisia cerebral. E o que acontece? Quando eu fiz 18 anos, apesar de já ter ficado com meninas antes, quando eu fiz 18 anos, eu me vi completamente apaixonada por uma garota. Aí, agora pararam, estou séria. Porque não tinha para onde correr, né? E quando eu contei, né? Quando eu contei para minha mãe aos 15, aí antes mesmo de me apaixonar, limita muito. Se eu deixar de viver isso de alguma forma, eu vou ser limitada ainda mais por conta disso. Posso sofrer preconceito peso 2? Posso. Mas é um risco que eu corro, faz parte de mim. Se eu deixar de assumir isso de alguma forma, eu vou estar negligenciando o que eu sou. Aos 15 anos de idade,
Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu gosto de meninas. E a minha mãe era uma pessoa muito à frente do tempo, ela não tinha essa questão de militância, de mãe de pessoa com deficiência, mas ela, ela provocava muitas transformações, né? Apesar do jeito dela mais recluso e tudo mais, ela provocava muitas transformações, no sentido de querer que eu fizesse parte das coisas, de não querer nunca que eu fosse vista como alguém à parte, de dizer para mim que eu poderia ocupar espaços e tudo mais. Então, quando eu disse para ela, ela simplesmente disse: você tem certeza? Porque você sabe que você já tem a questão da deficiência, eu só quero que você seja feliz. Mas você tem certeza? Eu disse: tenho. Aí foi aí que ela falou: então eu tô com você para o que você decidir. E foi assim, desde mudança de visual, que aí você de fato toma posse do que você é, de quem você é, e aí a força da personalidade que já existia dentro de mim, ela veio para fora, né? Então, assim, e isso tudo é o que eu falo, não tem como separar a Daniela, que milita a favor da inclusão de pessoas com deficiência, sobretudo de pessoas com paralisia cerebral, da Daniela, que está no movimento LGBTQIA+, entendeu? Então, assim, é muito simbiótico, não tem como separar. E aí, automaticamente, será que caiu? Estamos te tá te ouvindo ouvindo. ainda. É. Só a imagem parou. Então, aí, automaticamente, o que acontece? Eu acabo levando essa reflexão para dentro do movimento PCD, porque é muito comum você ver a discussão da sexualidade em pessoas que são lesadas medulares, que sofreram algum acidente por decorrência de alguma coisa, uma deficiência adquirida, mas não o pertencimento e o exercer da sexualidade de uma pessoa que já tem uma deficiência. E não tem como separar o ser humano, né, o indivíduo que está sendo formado, o ser social que está sendo formado, da pessoa, né? Não tem como você separar a deficiência desse indivíduo. Esse indivíduo, quando ele pode exercer esse papel social, é preciso que esse indivíduo seja formado além da deficiência, né? E isso engloba muita coisa, engloba a maneira como essa pessoa vai se relacionar com as pessoas, o que ela sabe sobre si, o que as pessoas sabem sobre ela, a militância diária que a gente tem, né? Porque é o que eu falo, não é uma roupa que eu possa tirar e falar, não, hoje eu não quero. Não, a minha vida é toda militância. E, assim, outras coisas que acabam fazendo parte, né, do meu trabalho e tudo mais, é a questão, hoje em dia, né, fazem 6 anos que isso aconteceu. Eu acabei perdendo a minha mãe foi vítima de suicídio, e aí hoje também a questão do suicídio é uma parte do meu trabalho, do meu trajeto, da minha vida. Então, é isso que eu digo. A gente é formado por pecinhas, né, de um todo que está aí sem saber ainda qual é o fim, né, porque a gente vai construindo um pouco de si o tempo todo, e a gente divide essa história com todo mundo, e a gente cresce junto e soma, né? Acho que por aí. Como eu disse no início, não tem como dizer quando que a diversidade começou a fazer parte da minha vida. Acho que eu sou a diversidade, né? Dani, Dani. obrigada pela tua fala. A gente desabilitou o vídeo aqui um pouquinho para melhorar a escuta da tua voz, que eu acho que tua conexão está um pouquinho, estava falhando, mas deu para te escutar muito, muito Obrigada. bem. E Eu também parei, eu achei que tivesse caído,
Mas ainda bem que vocês Não, conseguiram ouvir. não, estamos aqui. Eu vou aproveitar que a gente está todo mundo aqui no escurinho, sem se ver, para a gente dar um respiro, assim, né? E sentir todas essas falas, essas histórias, assim, tão, né, tão profundas. Agradecer a vocês por abrirem, né? É uma parte tão íntima da trajetória de vocês. E vou voltando aqui aos pouquinhos o vídeo para a gente voltar com essa reflexão aqui, dar uma pausinha, dar uma respirada, porque são questões bem profundas, bem bonitas. E só agradecer mesmo, assim, pelo compartilhar. Eu acho que vocês estão voltando as câmeras, que bom, obrigada. Se puderem, principalmente nossos convidados e convidadas aí de hoje voltarem com a câmera, vai ser ótimo poder ver vocês. Deixa eu só mudar a configuração aqui. A gente tem Muito várias bem. perguntinhas. Eu acho que eles até já responderam a muita coisa que a gente queria, né, Mari, de Sim. puxar essa questão da diversidade, equidade e inclusão. Até vou dar uma remanejada, assim, do que a gente queria escutar. Assim, a gente quis começar pela história de vocês, porque eu acho que é sempre o mais rico, assim, né, escutar os corações, assim, sem muito caminho, sem muita trilha ali, e poder ter esse momentinho, assim. E fazer uma mudança assim leve, porque a gente está falando hoje, né, de diversidade, inclusão e equidade, e como a gente tem percebido isso, assim, acho que em algum momento se falou muito sobre esses termos para questões, talvez, em algum momento foi muito ligado a gênero, inclusive, assim, mulheres, inserção de mulheres no mercado de trabalho, questão mais de gênero, depois sexualidade, então, até para a gente aprender isso juntos e juntas, eu sei que a maioria de vocês trabalha, né, profissionalmente, também dando consultoria e tudo mais. Queria fazer uma pergunta aberta para quem puder começar respondendo, para a gente descobrir isso juntos e escutar. Qual que é, afinal de contas, se é que existe uma definição, né, fechada, para diversidade, inclusão e equidade, e o que é cada coisa, né? Então, hoje a gente tem várias representatividades aqui, cada ser a gente sabe que é o único no mundo, a forma como a gente se expressa, e essa junção de fatores que é o ser de cada um, né, que é um ser muito maior do que um rótulo, mas que a gente é composto por esses vários aspectos, assim. Então, acho que trazer isso aqui para todos e todas, de qual que é a percepção de vocês, assim, e a partir do estudo da vivência de vocês, o que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade, qual que é a diferença entre esses termos, porque esses dias escutei uma fala que eu achei muito, muito boa, assim, que mudou completamente o paradigma, que é, quando a gente fala em minorias, na verdade, são maiorias minorizadas, né? Então, se for pensar, a gente realmente, essa diversidade é o que é a maioria, é o que é natural, é o que a natureza expressa, né? E em algum momento, como vocês trouxeram na fala de vocês, foi desenhado assim, né? Um sistema, né? Que encapou, falou que é assim, ó, sabe? E tal. Então, eu queria trazer, assim, essa pergunta aberta para os quatro, se alguém puder começar comentando e depois ir complementando, eu queria muito, muito escutar a percepção de vocês sobre isso. Vou seguir aquela ordem da primeira pergunta, então, né? A corajosa, ela quer quebrar o gelo. Não, tô brincando. Bom, eu não sou uma consultora de diversidade, né? Eu vivo a diversidade na prática, né? Eu falei que eu fui reintegrada na outra empresa, agora eu fui inclusa, né? Agora eu fui inclusa numa empresa e tenho ali, eu tô quase prima da diversidade, mas ainda não trabalho diretamente com diversidade e inclusão. Mas, enfim, os últimos anos me possibilitaram a trabalhar, né, a fazer muitas falas e conhecer gente muito maravilhosa deste meio, que elas me ensinam a todo tempo, né? Então, todos vocês aqui me ensinam a todo momento, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando ali numa representação demográfica, né? Ou seja, todos nós somos diversidade, né? Essa sala aqui, mesmo que alguns, né, a gente não está vendo aqui todos e todas pela câmera, mas a gente sabe que tem uma diversidade entre todos nós, até entre gêmeos tem uma diversidade, né? Se a gente for pegar uma premissa de representação demográfica. E
o que a gente pode falar sobre a diversidade, o que é importante, né? Essa representação demográfica, ela nada mais é os diferentes pontos de vista, né? Quando a gente traz uma representatividade de gênero, uma representatividade regional, né? Então, hoje, para as empresas, é muito importante falar sobre diversidade, porque a gente, né, elas chegam em resultados diferentes, porque ela escuta pessoas diferentes. Né? A gente tinha o mesmo time, vou falar do direito, né? Quando eu fazia estágio em direito, os estágios eram para 3 faculdades que eram chamadas de primeira linha, né? Hoje é muito importante a gente trazer as outras, né? As outras faculdades, né? As outras vivências, as outras corporeidades, para a gente ter pontos de vista diferentes. E as empresas hoje, elas vêm conseguindo ganhar muito sobre isso, ou seja, a diversidade somos todos nós. A inclusão é o que justamente a Flávia fala, né? Ou seja, há ditos grupos minorizados, mas que na sua demografia eles são maiorizados. E aí por quê? Porque nós fomos fundados numa estrutura onde o poder não é dado para a maioria, né? É para uma minoria, por isso que se colocam caixas. E as caixas são todas elas são opressoras, né? Quando a gente estabelece uma caixinha, a gente estabelece uma hierarquia dentro dessa caixinha. Até quando a gente faz alguns exercícios mentais, a gente cria uma caixinha em cima disso, né? A gente cria uma subcaixinha. E a inclusão é justamente a ascensão. Né? Quando a gente fala sobre inclusão, é garantir que todos tenham um acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento profissional dentro de uma empresa, por exemplo, né? Eu gosto muito de falar que inclusão também é a capacidade de transformação, né? Não adianta só você colocar uma trans negra na empresa se ela não tiver a possibilidade de transformar aquele lugar. E aí não é a culpa da trans negra, né? É a culpa do sistema que está todo em volta, que vai falar assim, tá bom, nós te incluímos, mas não queremos te escutar. Né? A inclusão é diferente. Você está inclusa e nós queremos te escutar para que você transforme junto conosco este lugar. Então, isso é o que eu vejo como inclusão. E a equidade, né, que é diferente da igualdade, a igualdade é quando a gente dá as mesmas ferramentas para as mesmas pessoas. Mas como a gente sabe que as pessoas não partem dos mesmos lugares, então a equidade nada mais é do que possibilitar dar ferramentas para considerando as desigualdades das pessoas, né? Então aquelas ilustrações são ótimas da escadinha, né? De um homem mais alto, um homem com uma estatura mediana e para uma criança. Para elas conseguirem enxergar do mesmo ponto, a gente coloca escadinhas ali diferentes, né? A gente possibilitar dar aos desiguais as ferramentas que eles necessitam, né? De acordo com as suas necessidades. Não sei se eu me fiz entender, mas é a forma que eu vejo diversidade, inclusão e equidade, falando de uma forma muito prática de quem vive mesmo. Arrasou, acho que super deu para entender, né? De uma forma bem lúdica, simples, mas profunda, né? Alguém quer complementar? Flávio, Marina, Dani? Cara, acho que ela, definiu muito bem. Acho que a única coisa que eu complementaria, mas acho que reiterando, né, o que foi dito, é justamente essa virada de perspectiva, né? Então, quando a gente fala em incluir, significa que a gente está excluindo, que a gente precisa incluir. Isso significa que a gente tem um grupo que é de homens brancos, cis, hétero, que são o padrão, né? E o que está além disso precisa ser incluído. Eu acho que falar sobre diversidade é a gente começar a falar sobre quebrar quem é a referência, né? Porque senão a gente está sempre tentando trazer as pessoas para esse lugar comum que foi criado de e para, né? Por e para essas mesmas pessoas. Então,
não sei, é incluir, vamos trazer, ouvir, ser ouvido, mas calma. Será que qual é o trabalho que a gente tem que fazer dentro da gente também para mudar essa perspectiva e começar a entender que tem vários universos por aí que que são únicos em si, né? E aí a gente também precisa olhar para esses universos e entender que eles também são protagonistas, né? Não existe só um centro protagonista. Acho que era isso que eu queria complementar. Mas muito bom esse teu ponto. Acho que a Dani queria se expressar também, mas depois tem uma pergunta de retorno aí da tua, que é o seguinte, né? A gente fala às vezes na sustentabilidade, que às vezes você precisa criar um departamento de sustentabilidade, mas que a longo prazo você quer que aquilo não precise existir, né? Que aquilo fique intrínseco em todas as áreas, porque é uma coisa transversal, que todo mundo tem essa visão de sustentabilidade. Pela tua fala, assim, você acredita que essa fase que a gente está vivendo hoje, assim, como país e como humanidade, é uma fase de pautar esses assuntos para, em algum momento, isso ficar tão natural que a gente não precise ter, por exemplo, um encontro para falar de diversidade, explicar o que é, etc. Ou você vê esse movimento de outra forma, assim, como é que é a tua visão? Eu acho que a gente precisa tem as duas coisas, né? Eu acho que tem sempre um trabalho paralelo. Eu acho que as pessoas precisam ser conscientizadas de uma forma fofinha, e a gente vai lá e fala, e explica, e a gente tem que obrigar a fazer, porque se não sabe, tem que ser em paralelo, as coisas têm que andar em paralelo. Não, como diria minha mãe, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mas, enfim, minha mãe mudou muito já nesse sentido também, gente. Não estou aqui violência também. Mas eu acho que, no sentido assim, entre as empresas, né, o que a gente vê agora, por exemplo, que as empresas que querem abrir capital precisam necessariamente ter mulheres no conselho de segurança, no conselho de administração. Tem alguma, né? E agora a gente vê, por exemplo, no Reino Unido já existe o Equality Act, que é uma legislação que exige que as empresas publiquem como está a equidade salarial em relação a gênero. E agora, só esse ano, em relação à raça e etnia. Mas é uma obrigação, né? Precisa haver essa obrigação. O que acontece em paralelo? O governo vai lá e começa a disponibilizar estudos para apoiar essas empresas e ajudar essas empresas a conseguirem melhorar os seus indicadores. Então, a mudança de perspectiva, acho que isso talvez seja um pouco utópico. A gente precisa falar sobre isso, né? O tempo inteiro a gente precisa falar sobre isso, sobre essa decolonização de tudo, né? Porque se a gente não tirar essa perspectiva colonial que a gente tem, que é esse eurocentrismo, né? Tudo que parte dessa visão do homem hétero, branco, cis, a gente não consegue fazer uma transformação de fato. Mas a gente vai ter que fazer um caminho por aí, né? Não dá para a gente esperar que esse momento chegue assim, pozinho para pim-pim, apareceu, né? Vai ter que haver um movimento, né? E enquanto esse movimento está acontecendo, a gente vai entendendo de que forma a gente pode fortalecer ele, de que forma que a gente pode também tentar correr mais rápido aqui, né? As estratégias vão surgindo ao longo do caminho. Mas eu vejo dessa forma, concordo com isso, Flávio. A gente começa numa área para que no futuro a gente não precise mais disso, mas existem várias formas, né, de fazer isso. Conversando, criando legislações, trazendo informação, mudando a educação de base, a gente precisa estar em todos os lugares, né? Quando eu estava estudando gênero, eu pensava assim, cara, o que adianta eu estar aqui estudando isso? Só eu estudando isso? Isso deveria estar em todos os cursos de ensino superior do país, tinha que haver, né, no curso de medicina, de direito, tem que ter uma disciplina de gênero, raça e classe, tem que ter uma disciplina que envolva isso, né, que envolva a inclusão social. Então, falei um monte, assim, né, posso ter até confundido um pouco, mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa estar em todos os lugares, de todas as formas, né, não existe, para mim, uma militância ou um movimento que seja em vão ou que seja errado. Não, a gente precisa de quem está lá na rua
e tá gritando, a gente precisa de quem está na academia, a gente precisa de quem está dentro das empresas, a gente precisa de quem está estudando, a gente precisa de quem está dando uma consultoria, a gente precisa de todo mundo, né? E é assim que a coisa vai tomando mais força, até que uma hora a gente, quem sabe, vira esse jogo. Maravilhosa, acho que ficou super claro. E tomara que a gente esteja aí ainda em vida para ver essa mudança aí. Eu tenho fé. A Dani estava com o microfone aberto, quer complementar, e depois o Flávio também? Eu só queria fazer uma observação que eu acho que a inclusão e a equidade, ela está muito ligada ao pertencimento, porque principalmente no meu meio, assim, escolas, universidades, grupos de amigos, às vezes as pessoas acham que estão incluindo, que estão, sabe? Aí você pergunta para a pessoa, você é incluída? Não, a pessoa não se sente. Então, antes de qualquer coisa, é o que eu digo, pelo menos na questão da deficiência física, né? As nossas barreiras são muito mais atitudinais do que estruturais. Né? É muito mais fácil você mudar uma estrutura de um lugar do que você mudar a mentalidade das pessoas. E aí você tem que trabalhar com um monte de coisa, construção de autoestima com essas crianças, quem eu sou, qual é o meu papel, as próprias famílias, porque acho que uma coisa que é importante dizer aqui, principalmente no segmento da paralisia cerebral, lógico que não tem cura, mas é preciso estímulos, e hoje em dia, literalmente, quem pode mais chora menos. A criança que vem de uma família que tem uma estrutura financeira melhor, ela evolui mais, e automaticamente, né, você consegue exigir, brigar por uma inclusão no colégio particular, e todas essas coisas que mudam muito, né, a estrutura de uma pessoa com deficiência. Não adianta dizer que não. Então, assim, quando você fala disso, a gente tem que falar das questões sociais também, porque tem muita família que é desassistida em todos os aspectos, né? Então, essa questão estrutural também contribui muito para a inclusão, para a equidade, para o respeito às diferenças, esteja você no meio onde você estiver, né? Acho que é importante a gente falar disso. Dani, obrigada pela tua contribuição. É muito bom você ter mencionado sobre o pertencimento, porque isso faz um gancho com o Flávio, né? O Flávio, ele tem um livro que chama-se O Mundo que Pertence, e ele fala muito sobre o pertencimento. Daí eu já vou aproveitar e fazer uma perguntinha para o Flávio. Flávio, na tua opinião, né, o pertencimento, ele se conecta com a diversidade? Como que isso acontece? Então, eu acho que eu pego aí o gancho do que a Marina falou, né? Ela trouxe aí uma questão um pouco histórica da situação, né? Então, se a gente for pensar o que aconteceu há muitos anos atrás, um grupo de pessoas, muito provavelmente iguais, decidiram que um outro grupo de pessoas não iriam pertencer porque aquele outro grupo de pessoas eram diferentes. E aí eles começaram a convencer as outras pessoas de que, olha, esses aqui não pertencem porque eles são diferentes. E isso criou um sistema tão brutal que a gente chega no que a gente precisa fazer hoje, que é sair na rua defendendo que as pessoas precisam ser incluídas, que as pessoas precisam ter espaço, que as pessoas precisam ter um lugar de fala. E aí acho que entra muito, né, quando a gente pensa no pertencimento, entra dentro do espaço do outro, né? Qual é o meu papel? Então, nós estamos aqui num grupo diverso, mas muito provavelmente devem ter pessoas aqui que se sentem, como que eu posso ajudar nessas causas, né? Podem estar se questionando, como que eu posso fazer alguma coisa por isso? Aí entra esse papel de o que você está fazendo para abrir espaço para outra pessoa pertencer. Então, eu trazendo aí para a minha causa, que é a causa da LGBT, durante muito tempo da minha vida, eu nunca escutei que ser diferente estava tudo bem. De que de eu ter gostos diferentes, de eu ter aptidões diferentes, de eu querer fazer coisas diferentes, estava tudo bem. Parece que eu nasci com um script da minha vida, de que eu precisava fazer isso, 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 eu precisava casar, eu ter isso, ter aquilo, ter um filho, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, esse era o script da felicidade. Mas
quando eu comecei a olhar para mim e observar que não era assim, e que muitas coisas da minha vida não são escolhas, então são coisas que eu nasci com isso, eu olhei para o espaço onde eu cresci e eu percebi que esse espaço nunca foi um espaço que me deixou pertencer. Então, acho que hoje, assim, acho que até para trazer um pouco para a ação, né? Todas as pessoas devem olhar para os espaços em que elas estão e perguntarem: as pessoas estão pertencendo aqui? Todas as pessoas estão pertencendo aqui? Tem pessoas negras aqui nesse espaço? Tem pessoas LGBT aqui nesse espaço? Tem pessoas com deficiência? Se eles não estão aqui, por quê? E quando estão, qual é o papel que eles estão tomando, né? Se você vai num evento social, por exemplo, será que as pessoas negras são sempre as pessoas que estão servindo? Ou são as pessoas que também estão sendo servidas? Será que as pessoas LGBTs estão aonde? São as pessoas que fazem somente tem até um meme, né? Essas pessoas muito felizes que fazem muita animação aqui. Será que é isso? Será que é um papel, é uma característica que elas estão trazendo ali? Estão reforçando alguma coisa? Ou não? E aí acho que desse questionamento, onde estão essas pessoas, entra esse papel do pertencimento, de abrir espaço para o pertencimento, de questionar, porque quando você questiona, você traz essa incomodação, você traz esse incômodo para outras pessoas. Porque hoje, por exemplo, eu participei de um evento, era um evento de aceleração de startups, e quando a gente fala de startups, a gente já está trazendo aí um espaço onde só vai encontrar homens brancos. Hoje só tinha homens, tinha uma mulher num evento de 35 pessoas. 35 pessoas, não tinha uma pessoa negra. E aquilo me incomodou de uma maneira tão profunda que quando terminou eu mandei mensagem para o pessoal que estava organizando, falei assim, olhem isso daqui, a gente tirou um print da tela, tipo, olhem isso daqui. Então, dentro dos espaços onde vocês estão, como a gente faz para esses espaços serem mais inclusivos? E o que eu trago muito no meu livro é que o pertencimento, ele vem a partir das conexões. Então, se você sente que você não consegue ainda se relacionar muito com uma causa, busca se conectar com essa causa, busca se conectar com essas pessoas, porque quando você se conecta de verdade, hoje aqui a gente teve muitas palavras e muitos relatos vulneráveis. Não teve uma pessoa aqui que não se sentiu conectada em algum espaço com alguma pessoa aqui que contou da sua vida, que contou da sua vulnerabilidade, abriu seu coração. Quando a gente está nesse espaço de vulnerabilidade, a gente se permite conectar. Então, se você sente que você não está conectado em alguma causa, vá até essa causa, esteja vulnerável, abra seu coração e abrace, né? Esteja próximo. Esse é o conhecimento vivencial, da gente poder se relacionar, da gente poder se aproximar. Né? Então, acho que é isso. Assim. Então, para mim, o pertencimento é esse espaço de conexões que geram cuidado, porque quando a gente se conecta, a gente cuida. E a gente se conecta em que espaço? A gente se conecta no espaço dos sentimentos, a gente se conecta no espaço das emoções, porque são comuns entre todos nós seres humanos. Né? Então, acho que é isso, assim, acho que o pertencimento vai nesse aspecto, e a chamada de ação é essa, da gente sempre observar o nosso entorno. Muito legal, Flávio. Obrigada pela tua fala. Eu acho que tem muito a ver aí, a gente está indo fazer mais umas duas perguntinhas, se der tempo, né? Uma vai ser o fechamento. Mas uma que a gente queria trazer muito tem a ver com isso que você falou, que é sobre esses espaços, assim, né? Então, desse incômodo, né, que você falou quando você chega num espaço, né? Seja literalmente um espaço físico ou um espaço, né, não físico, virtual, enfim, organizações, movimentos, relações, lares, etc. Então, a pergunta é também para os quatro responderem ali para a gente, que é qual é essa relação entre a diversidade, inclusão e equidade e a sustentabilidade, principalmente falando sobre organizações, né? A gente aqui na WeFlow tem esse enfoque da pessoa como indivíduo, né? Que a gente trabalha muito, assim, mas sempre para essa consciência da sustentabilidade, e a gente trabalha muito com organizações, com empresas, com ONGs, com o poder público, né? Então, a gente dialoga com os três setores, assim. E hoje a gente está vendo muito essa ascensão, assim, da pauta ESG, né? Ou ASG em português, de meio ambiente, social e governança. E aí, queria escutar de vocês, eu acho que vou começar pela Mel, que está dentro do ambiente corporativo, assim, e continuar nesse fluxo que eu acho que está indo bem. De qual que é a importância dessa pauta de diversidade, inclusão e equidade hoje dentro das organizações que estão olhando para a sustentabilidade? Qual que é essa relação? Assim?
Eu enxergo que diversidade, inclusão e equidade com sustentabilidade, elas não podem andar paralelas, né? Elas têm que andar juntas, né? E aí, por que a gente está nesse rolê, né? Para ser bem simplista, para a gente promover justiça social, né? Para a gente promover ali uma equidade, para a gente diminuir as desigualdades. A gente não pode nunca, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente não pode esquecer o espaço onde a gente está. Né? Seja ele dentro da empresa, seja ele no país onde a gente está, aquela empresa está lucrando, né? Porque diversidade e inclusão é bom para a marca, né? A gente não pode esquecer disso. Primeiro, dá uma lucratividade para a marca que é enorme, isso é muito bom. Segundo, as empresas entenderam que e aí eu acho que é muito bacana, que é um movimento que a gente espera ver para o futuro, que as empresas elas precisam ser marcas ativistas, né? Primeiro a gente faz esse movimento com as pessoas, e acho que é muito importante que as marcas elas comecem a se posicionar, porque quem está saindo agora da faculdade, quem está se formando, né, o mundo já mudou. O mundo que eu tinha há 20 anos atrás não é o mesmo mundo de hoje. E ele não será o mesmo mundo daqui a 5 anos. Né? O mundo, cada vez, ele está tendo uma transformação mais rápida. Quem ousaria falar 20 anos atrás que teria uma travesti dentro de uma empresa, né? Ou várias, né? Uma você talvez até falasse, uma tudo bem, mas várias, né? Várias travestis, várias pessoas pretas de black, sendo CEO de empresas. A gente não falava isso. A gente falava, isso é um mundo distante do meu, né? Então, para mim, quando a gente fala em diversidade com sustentabilidade, é um impacto social. Né? E esse é o plano de frente. A gente precisa promover impacto social, a gente precisa promover transformação, né? Transformação para aquele pequeno núcleo, que é o núcleo da empresa, e também o entorno que ela está. Então, é muito importante que essas marcas, essas grandonas, todas as ações que elas façam pensando qual que é o universo que ela se correlaciona, né? Porque o que a gente está falando nada mais é do que isso, né? Enquanto pessoas físicas, a gente começa a repensar as nossas relações de consumo, a gente começa a repensar as nossas relações interpessoais, né? Eu já não me relaciono afetivamente com determinadas pessoas, por exemplo, né? Eu não quero ter amizade. Não que eu não queira ter amizade, mas na verdade para mim é muito mais difícil sair para um rolê de repente, com uma pessoa que, puxa vida, como é difícil conversar com essa pessoa, né? É afinidade. Nós nos formamos por afinidades. E hoje em dia, essas afinidades, elas estão também a ver com as marcas, né? Eu consumo de mulheres indígenas, né? Eu consumo de mulheres pretas, eu consumo de mulheres lésbicas, né? Eu não consumo mais de marcas muito grandes. É claro que eu consumo, né? Mas eu tenho preferência por consumir por produtores menores, né? Isso tem tudo a ver com sustentabilidade. As marcas grandes se associam, né? Eu trabalho, eu posso falar, não tem problema nenhum. Eu trabalho no Carrefour, né? Eu trabalho no Carrefour e eu vejo que dentro de sustentabilidade, os mercados que estão em outros estados, eles priorizam aquele fornecedor menor, né, aquele fornecedor regional, para vender dentro de uma grande empresa. Então, é muito importante essas pontes que vão sendo criadas, né? Isso tem tudo a ver com sustentabilidade, que vai gerar esse impacto social e vai promover justiça social. Então, esse é o rolê que eu vejo que esses temas precisam ser interseccionados e eles não podem ser trabalhados em paralelo. Incrível, muito bem, Mel. O pessoal já está fazendo pergunta ali, né? De onde que são essas empresas. Vai, Flavinho. Não, só queria pegar a linha aí do que a Mel trouxe e fazer uma analogia contrária, né?
como você quer ser sustentável, como você quer ser sustentável se você não olhar a diversidade, né? Então, assim, o que ela falou ali da questão do consumo de vários grupos, de você ter essa cadeia produtiva que vai trazer aí um impacto social. Mas se você não faz isso, você está fazendo o quê? Você está reforçando as desigualdades, você está reforçando a desigualdade social, você está reforçando a desigualdade de gênero, você está reforçando o racismo, você está reforçando o machismo, então você está trazendo todas as suas ações como uma empresa para esse lado dos ismos e de todas essas outras questões. Então, quando você olha para esse lado, você não vê sustentabilidade, porque ali você vê a desigualdade. Então, a sustentabilidade ela só surge se você caminhar para o outro lado. Então, é só para trazer esse outro ponto aí para olhar. Excelente, vi que a Melody já respondeu a Rose, que estava curiosa, com a mãozinha levantada. E já que o Flávio já complementou, vou passar a bola para a Marina, que eu sei que ela também trabalhou isso corporativamente, né? Esses assuntos, conta para a gente um pouquinho da percepção de como trabalhar isso dentro de organizações mesmo, assim, formais e isso relacionado com a sustentabilidade. Hoje ainda o que a Mel propôs não é o que eu vi, pelo menos, né, onde eu trabalhei, assim, de caminhar junto, né? Sustentabilidade, diversidade e inclusão. É um departamento que olha, e aí se você for colocar no Google, né, o conceito, definição de sustentabilidade, a gente vê muito a questão ambiental. E é isso, né? Como é que a gente separa as duas coisas, né? Como é que a gente separa a questão ambiental do impacto social, da inclusão social, né? Como é que a gente consegue separar se está tudo extremamente interligado? E aí, você ter um departamento que só pense numa coisa e não esteja olhando para outra ao mesmo tempo, muita coisa pode se perder no caminho, né? As comunidades locais, elas precisam estar... Como é que você consegue pensar... Bom, eu não sou especialista nisso, né? Não quero entrar muito nesse âmbito da sustentabilidade. Mas quando você toma uma decisão, né? Eu estava conversando essa semana, inclusive, com a Cássia, que está aqui. Quando você toma a decisão de abrir uma empresa em determinado local, qual é o impacto que isso vai gerar, né? Para essa comunidade. E contigo também, né, Flávia, eu acho. Né? Qual que é eu acho que foi com você. Qual é o impacto que você vai gerar nessa comunidade? Será que não é melhor, em vez de você criar aquela nova empresa ali, aquela nova indústria, você criar outras maneiras, né, de incluir aquela comunidade, aquela população? Então, para você ter esse olhar, né, que a diversidade ele traz esse olhar humano, né, esse olhar de você entender que as pessoas e o meio ambiente estão o tempo todo numa relação, a gente se alimenta, né? A nossa relação é muito íntima. Então, como é que você vai manter algo sustentável se você não entender essa relação como intrínseca? E, por outro lado, se a gente for trazer mais para uma coisa um pouco mais, menos ligada à terra em si, né? À natureza em si, e a gente for trazer para o dia a dia das empresas, é sustentável você não pensar em diversidade e inclusão e manter uma empresa que não olha para o que está acontecendo lá fora, né? Porque já o que a gente fez, né? O que essa narrativa que o Flávio trouxe, né? Essa narrativa histórica que nos trouxe para onde a gente está hoje, num ambiente de extrema desigualdade, de exploração, de racismo, de violência, né? Um país que mata tantas pessoas trans como o Brasil, o maior, que mais mata pessoas trans no mundo. Como é que a gente... Isso é sustentável? Né? Isso se sustenta? Isso não tem mais como sustentar isso, né? Então, de fato, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. E aí, blindar a empresa, né? E não trazer esse assunto como como algo que... E aí, de novo, né? Eu não quero repetir o que a Mel falou, mas acho que é muito, muito importante quando ela fala da reputação, a empresa, de novo, aquela questão, né? Ou a empresa vai se enquadrar e vai começar a olhar para isso, ou ela vai ser queimada lá fora, né? E a reputação dela vai ser colocada em jogo, ou ela não vai conseguir crescer, né? Porque, de novo, né? Agora as instituições governamentais
tendem a cada vez mais, e mesmo as organizações que não são governamentais e que regulam e que estão criando cada vez mais limitações para as empresas que não tiverem seguindo minimamente protocolos ou boas práticas de diversidade e inclusão. Ou seja, é insustentável, né? É insustentável não ser diverso hoje em dia. É completamente contra fluxo do que está acontecendo. Maravilha, Má, obrigada. Muito fortes, novas falas, muito boas, e já com algumas dicas, né, práticas. A Dani quer complementar essa questão da relação da diversidade, inclusão e equidade com a sustentabilidade, e aí para a gente tentar manter, assim, né, não estourar muito no tempo, acho que já vou fazer a perguntinha final, que eram dicas, né? Então, dicas práticas para quem está aqui escutando, acho que são pessoas de diversas realidades, né? Pessoas de empresas, e ONGs, e consultorias, estudantes ali. Então, deixar, já emendar essa resposta, Dani, se puder, em algumas dicas ali para a gente se encaminhar para o final. Então, como disse o Flávio e a Mel, eu acho que é realmente por aí, gerar transformação, e as histórias, elas aproximam, né? À medida em que você se enxerga no outro, fica muito mais fácil se sensibilizar com a causa, seja a causa dele qual for, né? E eu até falo na questão da pessoa com deficiência mesmo, tentar tirar aquela máscara, ou o coitado ou o herói. Não, sabe, a gente é gente como a gente, a pessoa com deficiência, ela fica triste, ela reclama da vida sim, e tudo que vocês virem o contrário disso é clichê. E assim como na questão das empresas, uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta é porque existe um perfil, né, mesmo dentro da busca por profissionais com deficiência, existe um perfil que é contratado, que é aquela pessoa com deficiência que parece menos deficiente possível. E, assim, uma porcentagem mínima de nós que tem autonomia, que tem independência plena. Então, assim, é isso que também precisa ser visto. Qual o perfil do profissional com deficiência que está sendo buscado? Aquele ali que está só ali para cumprir a cota? Não, a pessoa que tem deficiência, muito raramente ela vai ser completamente autônoma, principalmente falando de pessoas com paralisia cerebral. E aí é aquilo, a tua busca por igualdade, ela abrange todo mundo? A tua busca por equidade, ela abraça todo mundo? Se não, o que a gente pode mudar? É tão difícil assim se enxergar no outro? É isso. Acho que posso pegar o bonde aí. Eu já falei bastante, né, do que eu penso que pode ser feito, mas acho que eu adicionaria a questão de consumir de pessoas diversas, né? Então, onde que está o seu consumo? Não só o seu consumo material, mas o seu consumo de informação, o seu consumo de redes sociais, de influencers, de tudo isso, assim, né? Então, só para trazer um exemplo para vocês, o meu livro, ano passado, quando eu lancei, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, e quando eu fui fazer a busca por empresas para apoiarem o meu livro, eu não consegui nenhuma no prazo que eu tinha, e uma pessoa branca, loira, hétera, fez a mesma campanha num tempo muito similar ao meu, e ela conseguiu o apoio de 14 empresas. Então, assim, onde está os seus apoios, né? Quem você está apoiando, quem você está lendo, quem você está consumindo. Então, acho que seria isso, assim, acho que hoje fica aí de lição de casa, se vocês toparem, olhem os Instagrams de vocês, e se vocês passarem 10 fotos e não aparecer uma pessoa viada, uma pessoa gay, uma pessoa travesti, se não aparecer uma pessoa negra, já acho que é alguma coisa estranha, né? Uma pessoa com deficiência, porque é isso, assim, acho que o nosso consumo diz muito sobre o que a gente quer apoiar. Sou eu agora? É as dicas práticas, né? Eu estou perdida já. Porque é tanta informação boa. Eu acho que tem duas formas. Primeiro, enquanto pessoa física, né? Eu acho que a gente precisa respeitar, acolher, não se omitir, compartilhar informações. Acho que isso é muito importante.
fortalecer o ambiente seguro em todas as suas relações, né? Acho que ambiente seguro, a gente está ali garantindo que a pessoa possa ser autêntica, né? Eu acho que isso é muito importante. Ser uma pessoa aliada, ser uma pessoa ativista, né? A gente precisa cada vez mais seguir por este caminho enquanto pessoas físicas, né? Para que esse mundo todo se transforme, para que pessoas muito parecidas como nós, não, se não nós mesmas, possamos estar ali no local do legislador, né? Porque o legislador ele não escreve para grupo minorizado, né? Diga-se de passagem, o grupo LGBTQIA+, né? É muito escrito para o homem branco, né? Heterossexual. Eu acho que é muito importante as ações sociais enquanto a gente ajuda instituições. Acho que é muito importante para que a gente se conecte, porque quando a gente fala, e eu escutei muito assim, eu sou uma pessoa privilegiada, né? E muitas vezes, com muitas dificuldades, tem mais gente com muito mais dificuldades. Eu acho que é muito importante a gente fazer esses trabalhos. E aí, se alguém aqui for gestor de empresa, se alguém for de RH, se alguém for CEO, eu acho que é muito importante, e aí considerando, eu não falei muito hoje sobre negritude, mas é um tema que eu adoro falar, sobre toda a história que a gente tem aqui neste país, de 4 séculos de escravidão, e aonde que foi colocado este lugar do negro hoje, do qual a gente, cada vez mais, a gente se fortalece para sair com autoestima, uma série de ações, mas a gente precisa propor ações afirmativas, né, para recrutamento desses grupos minorizados, né, ações afirmativas têm uma previsibilidade em legislação. O RH ele pode fazer uma alteração dos processos de contratação. RH também, ele não precisa ficar buscando aquele mesmo perfil, né? Ela pode ir eu gosto de falar em não lugares, né? Quando eu vou a não lugares, eu vou trazer profissionais, que é aquele profissional que tem aquele sonho de trabalhar naquela empresa, mas ele não sabe como chegar, né? Muitas vezes eu, enquanto estagiário menino, eu olhava um escritório com piso de mármore, eu falava assim, esse lugar não é para mim, eu não chego na porta, né? E era uma verdade, eu não chegava mesmo, não conseguia chegar. E aí, claro, uma vez que o profissional está dentro da empresa, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Hoje se fala muito em trabalhar os vieses inconscientes, a gente precisa macetar isso toda hora, né? Porque hoje quem está na gestão é uma pessoa que vem daquela base privilegiada. A gente precisa conversar com essas pessoas e quebrar os vieses inconscientes dela, não só uma vez no ano, fazendo um curso de 1 hora. Tem que falar toda hora, né? Tem que falar toda hora. Fazer uma retenção de talentos, programa de mentoria, e acho que uma coisa que a Mari trouxe, que é muito importante, que se a coisa não muda, é estabelecer metas. Se você não estabelecer uma meta a médio, a curto e a longo prazo, a coisa não vai mudar. A gente continua sempre patinando e nadando, e a onda levando a gente para trás, né? Se não estabelecer uma meta para que essas empresas elas incluam os grupos minorizados dentro das suas interseccionalidades, as coisas não vão mudar, né? E aí isso precisa, claro, não falar só para uma bolha de 350 empresas, né? A gente precisa começar a engajar os fornecedores, os pequenos, né, para também trabalhar sobre diversidade e inclusão. Não adianta eu trabalhar numa empresa enorme e aí o motorista, bom, eu estou dando aqui um exemplo, né, enfim, um exemplo bobo, mas um motorista de uma empresa menor gritar, né, fazer uma transfobia. Não adianta, né? A gente tem que colocar todo mundo dentro desse ecossistema de diversidade e inclusão. Gente, excelente, muitas dicas muito práticas, desde a nível pessoal ali de cada um, já aproveitei e coloquei os Instagrams ali, né, que o Flávio já deu a dica, coloquei os Instagrams ali, os arrobas para quem não está seguindo ainda poder seguir, e também o nosso da WeFlow, corporativo. Queria só trazer aqui a dica que a Selma deu, muito boa também, mais geral, assim, acho que uma prática, se você não está em lugar de fala, se coloca em lugar de escuta. Acho que começa aí, né, com
escuta empática, né? Essa escuta ativa, essa comunicação não violenta, isso já é muito transformador por si só. A Rose tinha uma pergunta, não sei se a Rose está aí ainda, quer escrever, quer abrir tua câmera e microfone e fazer uma perguntinha? Na verdade, era direcionada para a Mel, quando ela fala sobre a cadeia de fornecedores, né, de comprar de fornecedores regionais. Aí eu pergunto, porque assim, ó, a gente vê muito esforço, muitas vezes, de comprar, por exemplo, do pequeno agricultor, principalmente em se tratando de Carrefour, né, que tem uma gama, um mix de produto bastante variado. Mas a gente vê do pequeno agricultor, de empresas cuja propriedade é mulher, a gente vê muito enfoque nesse sentido. E trazendo, então, para alguns personagens aqui do nosso evento, né, pessoas aí representando outras subcamadas subrepresentadas, né, por exemplo, trans, como é que o Carrefour, já que tem liderança trans em sua gestão, como é que ela trata essa questão junto à cadeia de fornecedores? Ela também busca diversificar para outros tipos de, digamos, de inclusão? Como, por exemplo, empreendedores trans, negros. Oi, Rose. Bom, eu sou de uma área de RH, tá? Eu sou de uma área de RH. Eu vejo uma mobilização muito grande, mas eu não sei se eu tenho uma resposta efetiva para te passar, né? O que eu vejo dentro da prática nesses 3 meses que eu tô lá, eu tô muito pouco tempo, tá? Mas é que sim, né? Por exemplo, quando eu seria contratada justamente para fazer uns trabalhos de sustentabilidade com ONGs e pequenos produtores. Então, eu sei que é uma coisa que existe, né? Tem um site que é o chamado Não Vamos Esquecer, né? Porque por conta de todas as ações antirracistas, e isso também tem uma mobilização muito grande, né? Eu vou participar de um evento no dia 27, dentro do Carrefour, que vai ser um tema muito direcionado à contratação de pessoas transgêneras, né? Então, eu não consigo te falar todas as ações, mas tem ações múltiplas acontecendo para que a diversidade ela seja inclusa em todos os seus aspectos e interseccionalidades. Legal. Não, é bem importante essa questão da cadeia também. Eu até estou trabalhando num projeto, já tenho algum investidor e com uma instituição de classe aqui do Sul. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Sou parceira aí da WeFlow. Eu sou especialista do Sistema B e olho muito essa questão das práticas nas empresas, né? Então, eu estou sempre buscando essas melhores práticas. E aqui eu estou trabalhando num projeto com uma instituição de classe, um investidor, que provavelmente, se fechar, a gente, junto com o Sistema B, obviamente, nós vamos fazer um edital justamente para impulsionar negócios de impacto social de empreendedores trans, né, negros, mulheres, enfim, buscar outras, né, oriundos da rede prisional, que também é uma camada da sociedade muito pouco falada e muito pouco trabalhada, né, que a gente precisaria muitas empresas trabalhando essa questão dentro dos próprios presídios, e se vê muito pouco nesse sentido também. Então, a gente está trabalhando num projeto nessa linha, porque a gente entende que os negócios de impacto social no Brasil ainda é muito elitizado, né? Então, a gente está falando aqui de empregabilidade, né? A diversidade, a inclusão, do ponto de vista de grandes empresas, mas a gente também vê muita exclusão, digamos, essa camada da sociedade, quando se fala de empreendedorismo, né? Quando se fala de negócio de impacto social, que está concentrado em brancos e homens. Na sua grande maioria, as estatísticas mostram isso. Então, acho que a gente também tem que ter esse olhar do empreendedorismo mais inclusivo também. Muito bom, Rose. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida ali, acho que ninguém colocou no chat, então vamos encaminhar ali para o encerramento. A gente demorou também uns 10 minutinhos para começar.
Então, só deixar aqui meu agradecimento, assim, acho que foi um dia, né, uma noite muito especial, de muito, muito conhecimento. Acho que mais do que o conhecimento, assim, né, teórico, enfim, técnico, foi um momento de muita conexão, né, com as histórias de cada um, de cada uma. Então, só agradecer demais pelo tempo de vocês, por vocês serem quem vocês são, né, e estarem já impactando o mundo, assim, ao redor de vocês, só por serem e ter essa firmeza, assim, no ser de vocês, que só por isso tem minha profunda, assim, admiração, que a gente possa colaborar mais profundamente, fico à disposição e coloco a WeFlow também à disposição. Saibam que vocês sempre têm esse espaço aqui, o que vocês quiserem co-criar, vocês conhecem o nosso Flow, estamos aí. Então, passar para a Mari fazer um fechamento e deixar meu agradecimento aqui a todos. Como essa ideia do nosso encontro hoje, talvez nem todo mundo saiba, mas a gente, né, o WeFlow tem um curso chamado Pessoa B, e nós temos uma comunidade, né, e nós fizemos o primeiro encontro só para pessoas B, a gente falou sobre diversidade internamente, só com as pessoas, né, que já participaram do curso, e daí surgiu essa ideia da gente fazer, né, algo voltado para o público aberto, assim, então, a gente escolheu a dedo essas pessoas, tanto das pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que a gente sabe da história, do conhecimento e tudo mais. Então, eu queria muito agradecer a presença de cada um aqui, não só dos convidados, mas também das pessoas que estão assistindo e contribuindo junto com a gente, com as perguntas e que estão aqui presentes. E queria agradecer. Muito obrigada. Não sei se alguém mais quer falar alguma palavrinha, algum dos nossos convidados. Agradecer mesmo, gente. Troca maravilhosa. Obrigada. Desculpa, meu nariz tá, ó. Acho que eu tô com uma gripe aqui chegando. Mas muito feliz de estar aqui. Obrigada. Queria agradecer também, pessoal, obrigada pela oportunidade, obrigada aí pelo respeito, é um prazer somar com a história de todos vocês são incríveis, obrigada aí pela parceria, obrigada WeFlow, obrigada Mari, obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Obrigada pelo convite, obrigada pelas trocas, por conhecer vocês. Né? Eu não conhecia nenhum de vocês, mas eu estou muito honrada de fazer de somar, de vocês somarem aqui na minha trajetória, né? E aí eu fico muito à disposição também para todos vocês, para que a gente possa transformar esse mundinho cafona, né? Cada qual com a sua potência. Eu conheci muitas potências hoje e fico super disponível para a gente criar pontes e dar choque de monstro aí na cafonice. Também agradecer Valeu, aqui, gente. pessoal. Obrigado, viu? Desculpa, Flavinho, vai lá, vai lá. Não, só queria agradecer mesmo e acho que também trazer a fala de que nenhuma ação é pequena, né? Tipo, qualquer coisa que a gente faça é uma grande ação, então acho que isso é algo bem importante. Valeu, gente. Um beijo. Muito obrigada, boa noite a todos, bom descanso e vamos dormir com esse barulho agora, né? Que agora... Um beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau, Beijos. tchau. Vai ficar disponível no nosso YouTube essa gravação. Valeu, obrigada de novo.